Vamos falar com Deus. Vamos aprender a orar corretamente, a fim de que a divindade possa nos ouvir e atender. Há duas forças poderosas com as quais facilmente movimentamos as reservas fluídicas que o Supremo Criador pôs à nossa disposição, para conversarmos com as divindades. Estas duas forças, tanto mais potentes quanto mais manejadas, são a fé e a prece. A prece com a fé. A fé deve ser uma fé racional, isto é, devemos saber por que é que temos fé. A fé racional se adquire pelo estudo das leis divinas, e ou pela confiança no Pai Criador, consubstanciadas nos livros sagrados e nos ensinamentos transcendentais. Ter fé é ter confiança em Deus, é saber que velando por nós, amparando-nos e protegendo-nos está a providência divina. Ter fé é entregar o nosso destino ao Pai que está nos céus, certos de que tudo que Ele nos der, dores e alegrias, pobreza e riqueza, saúde e doença, tudo é para nosso bem, porque tudo servirá para o aperfeiçoamento de nossa alma. Ter fé no Pai Universal é ser resignado na adversidade e humilde na prosperidade. Ter fé é ter a certeza absoluta de que nada de mal sucederá, se o Pai Universal não o permitir, e se Ele permitir que nos sobrevenha algum mal é porque o merecemos, se não o merecêssemos, o mal não nos atingiria. A fé é uma força de atração, atrai sobre nós o socorro divino e ajuda-nos a socorrer aqueles que solicitarem auxílio. A prece é um ato de fé. Pela prece reverenciamos ao Pai Universal, agradecemos os favores que nos faz continuamente e pedimos-lhe o que necessitamos. A prece nos liga ao Pai Universal. Quando oramos, nosso pensamento, como um raio luminoso, projeta-se pelo infinito e vai tocar as regiões de luz, de onde nos chegam as bênçãos do Senhor. A prece desenvolve, aumenta e fortifica a nossa fé. A fé depende da prece e a prece depende da fé, é impossível separar uma da outra. A verdadeira prece se caracteriza pelos seguintes pontos: deve ser feita com carinho, amor e dedicação, deve ser um impulso espontâneo de nosso coração. Orar apenas com os lábios é ladainha, e lenga-lenga e nada significa para a divindade, devemos sentir a nossa prece, tal qual um bom cantor ou músico interpreta uma boa melodia. É preciso que vivamos de acordo com ela. Ensinar ou pregar de um modo e viver de outro é próprio dos falsos e fingidos, ou melhor, orar de um modo e viver de outro é próprio dos hipócritas e fariseus. Se pedirmos que perdoe os nossos erros, devemos também perdoar os erros dos outros. Se pedirmos que nos livre do mal, é nosso dever não praticar o mal. Se orarmos que não nos deixe cair em tentação, precisamos resistir a todas as tentações, quando elas se apresentarem em nossa vida. Se rogarmos que nos dê o pão nosso de cada dia, providenciemos para que não falte o pão a nossos irmãos menos favorecidos, uma vez que isso esteja ao nosso alcance, porque a lei é esta: aquilo que quiserdes para vós, isso mesmo fazei aos outros. Façamos nossa prece diária, depois vivamos o resto do dia de modo tal que nossas atitudes, palavras, pensamentos e intenções sejam uma glorificação. Para que a prece não se torne monótona e quase que automática pelo hábito, procuremos um motivo para orar. É preciso que a prece tenha um objetivo. É facílimo encontrar motivos para nossas orações diárias, basta repararmos ao nosso derredor e em nós mesmos. Por exemplo, sabemos que há discórdia em uma família, oremos para que a concórdia volte a reinar em seu seio. Há doenças em um lar, oremos para que lhe volte a saúde. Há alguém em dificuldades,
oremos para que as possa vencer. Um irmão desencarnou, oremos para que o Pai lhe conceda a compreensão de seu novo estado. Descobrimos em nós um defeito, peçamos que nos ajude a corrigi-lo. Temos vícios, roguemos que nos conceda as forças e a boa vontade para ficarmos livres deles. Sentimos o bem que nos vem da prece, segundo a intensidade da nossa fé, em nossa conformidade com o sofrimento, na tranquilidade de nossa consciência, pelo alívio do encargo que nos levou à súplica, na serenidade da nossa alma, na doce e misteriosa comunhão que se estabelece entre quem ora e a divindade a quem se ora. A prece e a dor. As preces, como a dor, são dois principais fatores na evolução da alma. A dor corrige, desgasta, amolda, modifica, seleciona, esmaga, humilha, engrandece, martiriza, santifica. A prece depura, sutiliza, espiritualiza, liberta e eleva. A dor serve para torturar no aperfeiçoamento da nossa alma ou espírito incrustado na carne, como quem educa um leão encerrado em férrea e insólida jaula. A prece é a emanação vaga, poderosa e simpática, que vai pondo esse espírito em contato com o Pai Universal, como a educação vai pondo a fera em amizade com o domador. Pela prece se conhece o estado de pureza da alma, ela, quando sincera e humilde, estabelece em volta de quem a faz, tão luminosa e santa irradiação, que dificilmente espírito algum inferior se atreve a aproximar-se. E quando tivermos desenvolvido dentro de nós a fé viva e racional e aprendido a orar com o coração, seremos felizes e nos transportaremos aos planos superiores da espiritualidade. Só depois de se haver saído da carne, é que se conhecerá a plenitude do efeito da prece, e o grau surpreendente que ela representa na perfectibilidade espiritual da humanidade. É como quem só aprecia-se a luz, depois de demorado excesso em lugar escuro, ou como quem só estima-se a saúde após longa e dolorosa enfermidade. Na terra consola-nos a oração. É um alívio às nossas penas, um desabafo às nossas mágoas, uma esperança na nossa dor. É, porém, um benefício todo pessoal. Maneira de orar. O dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato, que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos sabem orar. Que importam as frases que, em seguida umas às outras, articulas maquinalmente, constituindo isso um hábito que consideras cumprimento de dever que vos pesa, qual pesam todos os deveres. A prece deve ser feita logo que o seu espírito retoma o peso da carne. Deve elevar-se à majestade divina com humildade, vinda das profundezas do eu, num transporte de gratidão por todos os benefícios até aquele dia concedidos, pela noite que acaba de passar e durante a qual lhe foi permitido, ainda que a mau grado, ir ter com os vossos amigos, ou guias, a fim de aurirdes do contato com eles mais força e perseverança. Ela deve elevar-se humilde, para lhe recomendar vossa fraqueza, para suplicar amparo, indulgência, misericórdia. Deve ser profunda, pois a alma nas asas da prece deve elevar-se ao Criador, transfigurando-se, qual Jesus no labor, a fim de lá chegar nívea e radiosa de esperança e de amor. Na prece deveis formular o pedido das graças de que tiverdes necessidade, mas necessidade real. Inútil será pedirdes que abrevie vossas provas, que vos dê bens materiais e riquezas, que vença uma competição ou ganhe um prêmio. E muito menos que traga para junto de vós uma pessoa amada, se esta já for comprometida.
Pedi-lhe vos conceda os bens mais preciosos da humildade, da paciência, da resignação e da fé. Não digais como fazem muitos, não vale a pena orar, pois que o Pai Universal não me atenderá. Na maior parte das vezes, é o que pedes ao Pai Criador. Quantas vezes já vos lembraram de pedir o vosso melhoramento moral? De certo, bem poucas. Mas, em compensação, vos tendes lembrado de pedir bom êxito nas vossas empresas terrenas e muitas vezes haveis exclamado: o Pai Universal não se ocupa conosco, se ocupasse, não haveria tantas injustiças. Insensatos! Ingratos! Se descesses ao fundo das vossas consciências, descobriríeis quase sempre em vós mesmos o ponto de partida dos males de que vos queixais. Pedi, portanto, antes de tudo, a vossa melhoria, e vereis que torrentes de graças e de consolações vos banharão. Deveis orar incessantemente, sem que para isso seja necessário vos recolhais ao vosso oratório ou vos lanceis de joelhos nas praças públicas. A prece de cada dia consiste no cumprimento dos vossos deveres, sem exceção de nenhum, qualquer que seja a natureza deles. Orar não é praticar um ato de amor para com o Pai Universal, é prestardes aos vossos irmãos a assistência de que eles tenham necessidade espiritual, emocional, moral ou física. Orar não é praticar ato de reconhecimento, é elevardes o vosso pensamento a Ele, quando vos vem uma felicidade, quando evitais um acidente, quando uma contrariedade, apenas vos roga, dizendo: sede bendito, meu Pai. Não é praticar um ato de arrependimento, ou vos humilhares diante do Juiz Supremo. Orar não é uma penitência ou negociação, nem aposta ou pagamento por graças ou bens recebidos. Quando sentes que falistes, ainda que lhe dirigindo somente um pensamento fugitivo e dizendo: perdoai-me, meu Pai, pois que pequei, por orgulho, por egoísmo, ou por falta de caridade, dai-me a força de não mais falir e a coragem de reparar a minha falta. Qualidade da prece. Não fingir orar muito em vossas preces, como fazem muitos, julgando que pela quantidade de palavras serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que necessitais, antes de lhes pedirdes. Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8. Quando se preparar para orar, se tiverdes alguma queixa contra alguém, perdoai-lhe a fim de que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe também os pecados. Se não lhe perdoardes, vosso Pai, que está nos céus, também não perdoará os vossos pecados. Marcos capítulo 11, versículo 25 e 26. Jesus propôs também esta parábola aos que confiavam em si, como se fossem justos, e desprezam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu, indivíduo hipócrita, orgulhoso, fingido, o outro era publicano. O fariseu, de pé, orava intimamente desta forma: meu Deus, graças vos dou por não ser como o resto dos homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, pelo contrário, conservando-se afastado, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Pai, tende piedade de mim, que sou pecador. Eu vos declaro que este voltou para sua casa, justificado, e o outro não, porque aquele que se exalta será humilhado e aquele que se humilha será exaltado. Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, falso devoto,
que fingem orar conservando-se em pé nos templos ou nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Mas, quando quiserdes orar, orai ao vosso Pai em segredo, seja em vosso quarto, em vosso trabalho, em vossos templos ou em qualquer lugar, e vosso Pai, que tudo vê o que se passa, vos dará a resposta. As qualidades da prece foram, assim, distintamente definidas por Jesus. Quando quiserdes orar, disse ele, evitai que vos vejam, orai secretamente, evitai orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis atendidos, mas pela sinceridade da prece. Se antes de orar, tiverdes algum ressentimento contra alguém, perdoai-lhe, porque a prece deixa de ser agradável ao Criador, quando não perdoar. Estará sendo sentimento contrário à caridade. Enfim, orai com humildade, como o publicano, e não com orgulho, como o fariseu, orgulhoso de suas virtudes. Examinai as vossas faltas e não as vossas qualidades, e quando vos comparardes aos outros, procurai o que de mal existe em vós. Assim, todos os dias podem arranjar nobres motivos para dirigirmos nossas preces. O maior homem não é aquele que se posta de pé, e sim aquele que caminha de joelhos. Ou seja, os humildes de coração.